Olha aqui, Sandra, a gente vai interromper rapidinho, a gente vai a imagens do centro do Rio de Janeiro, vai falar, vai para a linha 3 com o Luciano Cabral, porque tem uma manifestação acontecendo nesse momento no centro do Rio, em frente à Assembleia Legislativa do Estado. Luciano, qual é a situação por aí? Estão tentando invadir, é isso? Muito tensa, Leila, muito tensa. Eles, mais uma vez, agora subiram a escadaria principal aqui da Assembleia Legislativa e estão falando que vão ocupar a Assembleia. Eles já fizeram o quebra-quebra aqui bem em frente. Tem umas placas de proteção para a obra de restauração aqui do prédio. E eles já quebraram aqui, retiraram todas as placas para subir aí nas grades aí dos operários, para justamente colocar essas faixas negras. O número agora está menor do que anteriormente, aqui em frente à entrada principal da Assembleia Legislativa, mas a todo momento eles dizem que vão ocupar. Você pode ver que eles vão se movimentando lá para dentro. O que eles querem é serem ouvidos pelos deputados, Leila. São contra, né, o pacote que eles chamam de pacote de maldades do governo do Estado, que na verdade é um pacote de ajustes para readequar as contas do governo, que afeta aí os funcionários públicos. Os servidores que estão protestando aqui são servidores da área da segurança pública, Leila. Tem representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da agentes penitenciários, do Corpo de Bombeiros e até também servidores do Detran. Agora eles estão falando, nesse momento, de ocupação pacífica, mas há uma certa mudança de humores a cada momento. E o que eles estão querendo é que sejam ouvidos, então, pelos parlamentares, já que essa proposta deve ser discutida pelos deputados na próxima quarta-feira, dia 16. E é grande, claro, a articulação parlamentar em torno desse assunto, Leila. Luciano, então, são servidores da ativa na maioria, ou tem aposentados também? Você tem essa informação? Leila, tem servidores ativos, alguns deles dizendo que estavam hoje, seria o dia de folga deles, e vieram para cá protestar. Mas tem também servidores aí aposentados, tem pensionistas, tem um grupo de mulheres aqui representando as viúvas que também dizem que essas medidas vão afetar diretamente a renda familiar. Lembrando que entre essas medidas tem um aumento do desconto previdenciário de 11% para 14%, além de um desconto de 30% da contribuição previdenciária para quem ganha menos de R$ 5.189. Para esses servidores, para esses pensionistas que ganhavam menos de R$ 5.189, a contribuição previdenciária era isenta. Portanto, de acordo com essa medida, teria então esse desconto de 30% dos salários. Elas disseram que isso tudo vai afetar diretamente a renda da família. E mais, alguns servidores me contaram aqui que esse pacote, além de afetar a renda salarial, Leila, também vai afetar a qualidade do serviço prestado numa área tão importante que é a segurança pública. Ontem a gente conversou aqui no Estúdio I, né, Luciano? Lembrando a quem está em casa, com o governador Pezão, e a gente questionou muito por que esses 30% para todo mundo, inclusive para aqueles que ganham menos, né? Que ganham menos de R$ 5.189. Luciano, a que horas começou a manifestação e como é que era o clima no início e quando é que deu essa virada e começou a ter uma tensão aí? Olha, Leila, a manifestação está acontecendo desde um pouco antes da hora do almoço, mas os ânimos ficaram mais acirrados agora há pouco, porque eles estão tentando falar com algum representante legislativo, incluindo o presidente da casa. Eles estão dizendo que não estão conseguindo esse diálogo. Eles queriam aproveitar esse momento de articulação parlamentar em torno dos projetos que devem ser começados, discutidos já a partir da semana que vem, como eu disse. E agora, mais novamente aqui, os discursos bastante exaltados. Então, eles estavam tentando conversar com os deputados. E como não foram recebidos até agora, eles estão ameaçando a ocupar a Assembleia Legislativa. O que eles querem é discutir, mas, ao mesmo tempo, também fica um pouco complicado, porque você tem representantes de sindicatos aqui, dessas categorias, e tem também representantes dos servidores que organizaram essa manifestação através das redes sociais da internet.
Então fica difícil você aglutinar esse diálogo com um grupo unificado, porque tem várias forças aqui representadas, inclusive dentro das próprias categorias. E aí o que a gente vê é essa dificuldade sendo refletida nesse tipo de ânimo que vai ficando acirrado. Agora está menor o número ali de servidores, mas te digo, viu, Leila, a situação ficou bastante tensa, já é o segundo momento de tensão aqui em frente ao prédio da Assembleia Legislativa, no centro do Rio de Janeiro. A Avenida 1º de Março está completamente bloqueada pelos servidores, quase 1,5 quadras de servidores da área da segurança pública e pelo menos 2 caminhões de som. A gente conseguiu subir aqui num dos caminhões de som, até para conseguir mostrar a quantidade de pessoas aqui em frente à Assembleia Legislativa. Quando os ânimos ficam mais exaltados, sempre tem alguém que sobe no carro de som, Leila, e pede pede calma mesmo, né? E aí a gente vê o movimento se dispersando um pouquinho. Mas a gente tem que ficar de olho e atento, porque a todo momento eles ameaçam ocupar aqui a entrada principal, invadir a entrada principal do prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Dando uma situada para quem é de fora do Rio, Luciano, a Assembleia Legislativa fica num prédio histórico, o Palácio Tiradentes, que foi Congresso Nacional Brasileiro dos anos 20 até 1960, mudança da capital para Brasília. Fica então, como disse o Luciano, bem no centro do Rio, perto do Paço Imperial, perto de uma série de outros prédios históricos. Fica perto também do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, é um ponto ali nevrálgico na circulação e também nas atividades do centro do Rio. E como disse o Luciano, então, é uma manifestação de servidores. O Luciano destacou que a presença de servidores da área de segurança, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, não é isso, Luciano? Polícia Civil. Esses seriam aí a maior parte dos manifestantes. Isso, e também agentes penitenciários e do Corpo de Bombeiros. Agora você vê, Leila, lá novamente, olha, um grupinho agora chegando mais próximo. Esse grupo agora está bem menor, viu? A primeira movimentação dos agentes e dos policiais civis e policiais militares foi maciça, foi bem grande. Tanto que eles, como eu disse, eles quebraram essas placas. Você falava aí dessa importância histórica do prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que vinha, né, nesse processo de restauração. Então o que acontece? Essa frente estava toda fechada com essas placas aí pintadas, inclusive, né, para tentar melhorar a imagem, né, tentar disfarçar essa imagem que às vezes acaba sendo mostrada através da restauração. Então isso tudo estava fechado. E eles quebraram, nesse momento de ânimos mais exaltados, eles quebraram as placas, retiraram as placas, passaram por todo esse pátio aqui em frente à escadaria, justamente para que mais pessoas pudessem ter acesso e também para colocar as faixas aí de protesto, né, onde eles estão gritando ordens aí de fora, governador do estado, e também está escrito ali nessas faixas pretas, eles dizem, né, de mais dignidade no trabalho, melhor qualidade de trabalho, condições de trabalho para prestar um serviço de melhor. Eles acham que qualquer tipo de corte na área da segurança pública vai afetar diretamente a qualidade de vida deles e, por consequência, a prestação de serviço da segurança pública para a sociedade. E, como eu disse, são vários movimentos que estão aqui. Grande parte também se reuniu através dessa convocação que eles fizeram pelas redes sociais. Mais uma vez, olha só, um grupo se reunindo mais próximo lá. Um outro grupo falando que não quer confronto. Mas o que eles estão querendo mesmo é chamar a atenção para que sejam atendidos e sejam recebidos pelos deputados. O pacote de medidas tem 22 ajustes aí que devem ser votados pela Câmara e pela Assembleia Legislativa. São 22 projetos de lei, alguns foram definidos e já estão sendo aplicados através de medida provisória, como, por exemplo, a municipalização dos restaurantes populares, mas muito e grande parte desses ajustes depende da aprovação e da votação da Assembleia Legislativa do Estado. Então, os servidores públicos, agora aqui na área da segurança pública, o que eles querem é
conversar, dialogar com os deputados para mostrar a importância do ponto deles, né? Que esse corte afeta diretamente na qualidade do trabalho e na qualidade de vida deles. Leila. A gente vê aqui no telão, bem no centro ali, tem uma espécie de um estandarte ali, se eu não me engano, do BOP, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia. Bom, Luciano, você daqui a pouco volta a dar as informações para a gente. Como disse o Luciano, esses manifestantes que são servidores, na maior parte da segurança, eles abriram caminho ali por tapumes que estão protegendo essa obra de restauração do Palácio Tiradentes, que é um prédio dos anos 20, um prédio histórico, e onde funciona a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, que tem que votar esses projetos de lei aí desse pacote de medidas proposto pelo governador e que a gente comentou aqui no estúdio e ontem com a vinda do governador Pezão até a gente. E o Luciano Cabral vai ficar então acompanhando a situação por lá. Ele disse que a manifestação começou pacífica, depois houve um início ali de tensão, uma tentativa ali dos manifestantes de entrar no prédio para querer estabelecer um diálogo ali com os deputados estaduais, com aqueles que vão avaliar, que vão votar essas medidas a partir da semana que vem. Obrigada, Luciano. Daqui a pouco a gente volta então com as tuas informações. A gente já sabia que isso ia acontecer, né, Marcelo? Na verdade, na semana passada já houve manifestação no Rio de Janeiro, até foi um assunto comentado aqui com o governador ontem. Governador, não necessariamente a coisa vai passar tranquilamente na Assembleia, vai ter ação na Justiça e vai ter gente na rua protestando porque as medidas são impopulares, afinal. Acho que não dá para condenar a priori. É claro que você pode criticar um excesso ou outro, quebrou-se coisa ali, tem um prédio histórico e tal. Agora, ao mesmo tempo, é de se esperar uma reação de um trabalhador que, em plena crise do país, do Estado, da cidade do Rio de Janeiro, vê seus rendimentos serem cortados drasticamente no que está sendo chamado por muita gente de confisco, no que muitos juristas estão chamando de um pacote inconstitucional, e isso aí vai dar muito pano para manga na justiça ainda, era de se esperar que houvesse uma reação um pouquinho mais, digamos, acalorada, porque você está falando da vida cotidiana. E você, no caso, mexendo com gente da segurança, ainda é uma relação acalorada e explosiva. O que eu acho é que fala-se muito que em época de crise é necessário adotar muita criatividade para tentar, e esse pacote do governador Pezão tem tudo menos criatividade. Escolheu-se a categoria dos servidores públicos estaduais para pagar esse pato, e os servidores públicos estão deixando claro, e acho que a sociedade, para a sociedade e para o legislativo especificamente, que não estão muito dispostos a pagar esse pato. E aí a gente viu pouco se falou sobre a política de isenções fiscais gigantesca dos últimos anos, quanto que isso tirou dos próprios cofres públicos, o que isso poderia ter ajudado ou não, será que foi certo, fez-se uma culpa nisso? E está faltando criatividade e faltando negociação. Lembrando que é um pato caro, né? Como disse o Luciano, pagava-se uma alíquota de contribuição de 11%, que vai subir para 14%, mas vai ter um eixo de 16%, então um total de 30%, inclusive para aqueles que eram isentos, o que, de repente, o sujeito perde um terço, praticamente, dos seus vencimentos, não é brincadeira. Claro, há aberrações, há desigualdades a serem corrigidas, há coisas a ser feitas, tudo isso pode ser feito. Agora, vai dar ainda, acho que, muita discussão. Desculpa. Eu só queria acrescentar, a gente estava falando de transparência antes, né? Você fazer uma medida dessa proporção, medidas dessa proporção, eu acho que é uma condição quase para esse tipo de coisa, teria que ser um nível de transparência. A gente teria, acho que deveria ser possível que as pessoas tivessem acesso a essas contas, acesso hoje com facilidade, né? Acho que as contas acesso teórico até talvez haja, mas deveriam ser mais teórico, acessíveis a todos, né? Porque é muito difícil você querer envolver uma população num esforço tamanho, sem dividir com ela as informações do por que se chegou nesse ponto e como que com essas medidas vai se chegar em algum outro lugar. Eu acho que sem esse tipo de compartilhamento de informação é muito difícil, né? Eu acho que eu ainda penso às vezes que essa manobra da proposta, principalmente essa sobretaxa de 16%, está meio bode na sala. Sabe aquela coisa de que ele tira para dizer... diz assim, olha, eu quero botar uma geladeira de cerveja na minha sala. Minha mulher não vai deixar. Mas e na varanda? Né? Pode ser que na varanda passe. Então ele não vai passar Se chegasse só com 11 para 14, ia ter grita. Agora, vai de 11 para 30. Tá bom, eu tiro 16, fica de 11 para 14, talvez passe. Eu acho que ainda tem uma manobra. E tem uma coisa, a gente não está discutindo nenhuma das outras propostas que estão sendo trazidas à mostra. Então, desvia o foco
depois eu tiro os 16, Isso. empurro os 3% que vai passar e passo o resto todo de roldão e a gente nem sabe. Pode ser. Eu tenho uma certa preocupação com essa manobra aí. Olha, tem tudo a ver com isso que você está falando, Luiz Fernando. Esse pacote anunciado pelo governo do Rio repercutiu no Ministério Público, que está bem preocupado com programas sociais que podem ser atingidos em cheio pelos cortes de gastos. Quem traz as informações para a gente é a Gabriela Ferreira. O Procurador-Geral de Justiça do Rio, Marfan Vieira, disse que o Ministério Público tem uma comissão que está analisando as 22 medidas de austeridade propostas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Essa comissão está produzindo uma nota técnica com argumentos de peso, segundo o procurador, contra essas medidas. O material deve ficar pronto na próxima segunda-feira para ser entregue na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O procurador Marfan Vieira disse que vai pedir reuniões com o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, e também com líderes de partidos para tentar convencer os deputados a votar contra as medidas. Caso ele não tenha sucesso na Alerj, o MP deve entrar com ações de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Rio e também no Supremo Tribunal Federal. Até agora, segundo o procurador, das 22 medidas propostas, pelo menos 6 são inconstitucionais. O Marfan criticou o fato desse pacote ter sido anunciado sem haver um diálogo com outros órgãos e disse também que ficou surpreso ao ver extinções de autarquias e de fundações, mas não uma redução, por exemplo, de cargos comissionados e de confiança. Além disso, o Marfan afirma que caso essas medidas sejam aprovadas, isso vai provocar um alto impacto nos projetos sociais. A nossa primeira abordagem será feita junto ao Poder Legislativo, procurando sensibilizar o presidente, procurando sensibilizar as lideranças partidárias, enfim, todos os parlamentares que vão discutir e votar essa matéria, mostrando as inconstitucionalidades, mostrando as ilegalidades, ou seja, a não harmonização dessas propostas com o ordenamento jurídico federal, principalmente, e os impactos sociais altamente negativos de algumas dessas medidas.